Na aula de hoje, a gente vai ver diluição e misturas de solução. Mas o que é diluição, né? Todo mundo já deve ter ouvido sobre diluir alguma coisa, do tipo, nossa, esse café tá forte, vou dar uma diluída nele. Ou o feijão tá muito grosso, dá uma diluída nele. Diluir é você adicionar um solvente em uma solução no intuito de reduzir essa concentração, né? Por exemplo, se você tem uma sopa muito salgada, você pode pôr um pouquinho mais de água para diluir aquele sal que tem na sopa. Mas aí vem a pergunta da minha aula de química. Como a gente calcula a nova concentração? Bom, primeiro a gente tem que lembrar o que é diluir, né? Eu vou ter um certo volume de solução e um soluto lá dentro. E aí, a única coisa que eu vou fazer é adicionar o solvente. A massa do soluto não muda. Ela continua sendo a mesma massa. Afinal, eu só estou colocando solvente, mais nada. Como vocês podem ver na imagem, o cristalzinho seria o soluto e esse líquido azul seria o solvente. Então, a massa do soluto vai ser o mesmo desde o começo até o fim. Agora, o que vai se alterar é o volume da solução. Eu vou ter um volume final e um volume inicial. O volume inicial é o volume de quando estava muito concentrado e o volume final é agora de como está diluído. O que eu vou fazer é, eu vou começar a acrescentar o solvente e aí o volume vai aumentar. Eu vou ter um volume inicial mais volume de alguma coisa que eu adicionei ali naquele recipiente. E aí eu vou ter um volume final. E essa relação já é importante de lembrar. E aí a gente vai pensar, antes da diluição, a minha massa era a concentração inicial vezes o volume inicial, a minha massa de soluto. E no final, ainda vai ser a mesma coisa, eu ainda tenho a mesma massa de soluto. A massa de soluto vai ser a concentração final vezes o volume final. Então, se eu pensar que os dois são iguais à massa do soluto, eu posso fazer que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. E aí a gente já tem a primeira fórmula. CI/VI é igual CF/VF. Isso não vale só para diluição, mas vale para quando você está concentrando uma solução. Uma maneira de você fazer isso, por exemplo, é você pegar uma água com sal e pôr ela no fogo e começar a evaporar toda a água. Você vai estar diminuindo o volume inicial. E aí você vai ter um volume final que é menor que o volume inicial e a concentração você pode deixar do mesmo jeito, com a mesma fórmula. Essa matéria não é muito complicada, é um tema com uma teoria bastante simples. É só uma questão de fazer bastante exercício. Então eu já separei um pra gente. Na preparação de 200 ml de uma solução aquosa 1 mol por litro de ácido clorídrico, um estudante dispõe de uma solução aquosa 5 mol por litro desse ácido. Qual o volume da solução inicial que será utilizado? Bom, uma coisa que eu gosto bastante de lembrar é que uma coisa que vale muito a pena fazer na química é desenhar a sua situação. Aqui no caso, a gente tem um pote com uma solução de 5 mol por litro. E a gente vai querer transformar isso em um pote de 200 ml de concentração 1 mol por litro. Uma coisa bastante comum é as pessoas acharem que se eu tenho 1 litro e 5 mol, é só eu dividir por 5 e eu vou ter 1 mol por litro. Mas não é bem assim, né, que funciona. Eu tenho 5 mol a cada litro. O volume tanto faz. Se eu tiver 10 litros, ou se eu tiver só 10 ml, não importa se eu dividir isso. Se eu colocar, ele ainda vai ser 5 mol por litro. O que funciona é justamente diluir, por mais solvente, para mudar só o volume. E aí é só aplicar CI vezes VI é igual CF vezes VF. O volume final eu tenho, 200 ml, e a concentração final eu também tenho, 1 mol por litro. O que eu preciso agora é do volume inicial, e a concentração inicial eu também tenho. Então vai ser 5 vezes volume inicial
Isso vai ser igual a concentração final, que é 1, vezes 200 ml. E aí fica um lembrete. Esse 200 ml, o ideal é que eu coloque ele em litros já. Que eu coloque 0,2 litros. Mas para esse exercício, é até mais fácil eu não mudar, porque eu sei que o volume inicial também vai dar em ml. Todas as alternativas estão em ml. E se eu não mudo esse ml, o volume inicial vai dar em ml também. No final vai dar 200 dividido por 5. Isso é 40 ml. Não é nada muito difícil. Esse tipo de exercício costuma ser bastante fácil. O problema é, essa matéria, ela não cai só nesse exercício. Ela geralmente é um caminho para se resolver um exercício. Então é uma ferramenta bastante importante. E misturas de solução. Esse já é um pouquinho mais complexo. Se no outro eu só colocava solvente, nesse eu vou colocar uma outra solução com uma concentração diferente. Mas não vai ser tão difícil. Vamos por partes. Na mistura de solução, normalmente se misturam soluções com o mesmo soluto e mesmo solvente. Isso é uma coisa bastante importante se lembrar. Se eu estou misturando 1 litro de 1 por mol de NaCl com 1 litro de 1 por mol de KCl, a concentração vai se alterar como se só tivesse mudado o volume de solvente, tá? Então já fica a dica, se você está misturando duas soluções de solutos diferentes, é mais uma diluição do que de fato uma mistura de concentrações. Mas não é tão difícil assim, que nem eu disse. Quando você mistura duas soluções de concentrações diferentes, um lugar bem importante de você pôr o pé é na massa do soluto. Porque dentro daquele volume, dependendo da concentração, vai ser um volume, uma massa fixa de soluto. Ele não vai mudar dentro daquele primeiro recipiente. E a massa do segundo recipiente, ela também não vai mudar. Você não está criando massa nova, você não está destruindo massa também. Quando você misturar essas duas coisas, as massas dos solutos, elas vão ser somadas no último recipiente. Como vocês podem ver aqui, eu desenhei um copinho com um cristalzinho pequeno e um copo com um cristalzinho grande. E no final eu tenho o cristalzinho grande e o cristalzinho pequeno também. Isso também é válido para o volume do solvente, né? No fim das contas, eu vou ter 200 ml de um, mais 500 ml do outro, e eu vou ter 700 ml. O volume também vai só se somar. Tá tudo bem, tá? Vai ser tranquilo. E aí, levando em conta a mesma coisa que a gente levou em conta na diluição, a gente vai pensar, dessa vez, que as massas se somam e formam uma massa final. Na diluição, a gente pensa que a massa inicial e a massa final são iguais. Mas essa relação das somas das primeiras massas vai ser a massa final. É importante justamente porque se eu multiplico a concentração vezes o volume, eu tenho a massa. Então, a soma das massas é a mesma coisa que eu dizer a soma das concentrações vezes o volume de cada situação. Eu tenho CaVa mais o CbVb e isso vai dar o meu CfVf. Ou seja, a multiplicação da concentração com o volume da amostra A com a da amostra B vai dar a concentração vezes o volume final da amostra final. Mas sempre fica bem mais claro quando a gente faz um exercício. De novo, essa matéria é uma questão de praticar. Sempre que puder, calcule essas coisas, sabe? Tipo, no dia a dia mesmo, descobrir a concentração de sal que tem no soro fisiológico, fazer exercícios de vestibulares que você pode achar na internet. Esse tipo de negócio é prática. Inclusive, eu fiquei bastante acostumado com esse tipo de exercício justamente porque eu tive práticas de laboratório e eu tinha que constantemente fazer contas de concentração.
Não teve uma semana que eu fiquei sem fazer esse tipo de conta. Bom, adicionando 600 ml de solução, 0,25 mol por litro, de KOH a um certo volume de solução 1,5 mol por litro, da mesma base, obtém-se uma solução 1,2 mol por litro. O volume adicionado de solução 1,5 mol por litro é de... Bom, de novo, sempre desenhe o que vocês estão lendo. Eu primeiro tinha 600 ml, uma solução 0,25 mol por litro. E aí eu somei com um determinado volume. Opa, vou até escrever já em ml. Um x ml de uma solução 1,5 mol por litro. E isso resultou uma solução final de 1,2 mol por litro com um Y volume. Bom, aqui a gente tem que levar algumas coisas em conta. A primeira dessas coisas é: não é à toa que ele não deu o volume do 1,5 mol por litro e nem o volume final. Mas é porque essas coisas estão relacionadas. Eu já vou converter isso daqui para 0,6 litros. 0,6 litros mais x litros vai ser igual a y litros. Pensando que esse x é o volume inicial, o volume B, né, dessa solução B. E o y é o da solução final. É o volume da solução final. Tudo bem? E aí, outra coisa importante de lembrar além disso é que 600, de novo, CA, VA mais CB, VB é igual CF, VF. Ou seja, 0,25 mol por litro vezes 0,6 mais 1,5 VB, né? Que é esse X. Eu vou até colocar como VB, PF já. É igual 1,2 mol por litro de VF. E aí vem a primeira coisa importante de lembrar. Esse VF eu posso trocar por isso aqui. Até porque assim na minha equação eu só vou ter VB. E isso é mais interessante quando eu só tenho uma incógnita na minha equação, que aí eu posso descobrir ela. E é justamente VB que eu estou procurando, coincidentemente. Mas a relação é VF é igual 0,6 mais VB. Então, eu já vou fazendo as contas e já vou escrevendo aqui. Bom, eu já substituí VF por VB mais 0,6 e eu fiz essa multiplicaçãozinha já. E aí o que eu vou fazer é calcular no chuveiro assim, 1,2 vezes VB e 1,2 vezes 0,6. E aí eu vou pôr todas as incógnitas de um lado e tudo que não é incógnita do outro. Eu vou ter que 0,3 VB, né? Que eu já peguei 1,2 VB e joguei pro outro lado. É igual 1,2 vezes 0,6
0,72 menos 0,15, que é aquele 0,15 que eu joguei para o outro lado para justamente poder cortar. E aí eu vou passar o 0,3 dividindo. E aí o VB vai ser igual a 0,57 dividido por 0,3. Eu mexo uma vírgula para cá, divido 5,7 por 3. Isso vai dar 1,9 litros, que é a alternativa E. Depois dessa aula, só faltam mais duas. Então, fiquem atentos. 1 da tarde de amanhã e 1 da tarde de sexta-feira vão ter as duas últimas aulas do intensivão. Boa tarde.